Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 26, Psicometria. O rápido curso de aprendizagem que vínhamos realizando atingia sua fase final. Aulus não dispunha de tempo para nos favorecer com experiências mais amplas. Era um trabalhador comprometido em serviços diversos. Embora compreendêssemos, Hilário e eu nos sentíamos algo melancólicos. Mas o assistente desenvolvia todas as possibilidades ao seu alcance para conservar nosso entusiasmo habitual. Atravessamos ruas e praças quando nos defrontamos com um museu, onde se acolhiam alguns visitantes retardatários. E o nosso orientador, como quem se dispunha a aproveitar as horas que nos restavam para aumentar observações e apontamentos, nos convidou a entrar, dizendo: numa instituição como esta, é possível realizar interessantíssimos estudos. De certo, já ouviram referências à psicometria. Em boa expressão sinonímica, como é usada na psicologia experimental, psicometria significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra quer dizer a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Então, existe aí uma mediunidade, né? A mediunidade de psicometria, que é a capacidade de pegar um objeto e saber de onde ele veio, quem foi seu dono. Passamos por longo portal, a entrada, né? E no interior do edifício reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham, se misturando com as pessoas que anotavam utilidades de outro tempo, com crescente admiração. Muitos companheiros de mente fixa no passado frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar, comentou o assistente. Verifiquei que algumas preciosidades, com exceção de uma ou outra, estavam revestidas de fluido opacos, que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos. Notando minha curiosidade, o instrutor esclareceu benevolente: todos os objetos que você vê envolvidos por substâncias fluídicas se acham fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Então, os donos estavam ligados a esses objetos. Como ele fala dos objetos que estão com moldura fluídica, então podemos deduzir que alguns não tinham e, portanto, não eram visitados por ninguém. Não longe havia curioso relógio aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aulus me recomendou tocá-lo e quase instantaneamente apareceu aos meus olhos mentais linda reunião familiar, em que venerando casal se entretinha a conversar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Com aquele quadro vivo a se destacar diante da minha visão interior, examinei o recinto agradável e digno. Mobiliário austríaco imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. O relógio lá se encontrava dominando o ambiente, do alto de velha parede caprichosamente adornada.
Registrando minha surpresa, o assistente adiantou: percebo a imagem sem o toque direto. O relógio pertenceu à respeitável família do século passado. Conserva as formas pensamentos do casal que o adquiriu e que de vez em quando visita o museu para a alegria de recordar. É um objeto animado pelas reminiscências de seus antigos possuidores, lembranças que se reavivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam em torno do círculo afetivo que deixaram. Então, por ser uma lembrança boa, o relógio estava envolto em uma aura clara, brilhante. Hilário tateou a preciosidade e falou: isso quer dizer que vemos imagens aqui impressas por eles, pelos donos, né? Por intermédio de vibrações. E o orientador confirmou: justamente, o relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele, assim como o fio de cobre na condução de energia está sensibilizado pela corrente elétrica. Examinando-o na fase em que se encontra, nos relacionamos de imediato com as recordações dos amigos que ainda gostam desses objetos. Hilário refletiu alguns momentos e observou: então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria o meio para a realização de nossos desejos? E o instrutor disse: sim, perfeitamente. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória deles se concentra. Tudo o que se irradia do nosso pensamento serve para facilitar essa ligação. Então, lembrando que o pensamento materializa, né? Nós plasmamos o que queremos e essa matéria fluídica, esse plasma, fica nos objetos, nas paredes da casa. Vamos lembrar que quando estamos iniciando um trabalho na casa espírita, nós pedimos ajuda para limpar o ambiente. Quando fazemos evangelho no lar, nós pedimos ajuda para limparmos a nossa casa, ou seja, retirar da nossa casa os miasmas, as larvas mentais, ou seja, os nossos pensamentos que nós espalhamos nas paredes e nos objetos durante a semana. Por isso, a importância do orar e vigiar sempre. Num segundo, algo nos acontece e passamos a pensar naquilo direto. Como ele disse em capítulo anterior, numa fixação mental. E acabamos com a boa energia do ambiente, nos mantendo no orar e vigiar, procurando fazer a nossa reforma íntima, né? Nós conseguimos controlar esses pensamentos. Por isso a importância da nossa reforma íntima, do orar e vigiar. O estudo da força mental é muito importante, diz André, sob forte impressão. Aulo sorriu e comentou: o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a qual se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde projetamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se por esse motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Deixamos à nossa volta as formas de pensamento que criamos.
Quando libertados do corpo denso, nossos sentimentos se aguçam e, em razão disso, podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera em que nossas possibilidades evolutivas se limitam. No exemplo, nós estamos vendo André e Hilário como ainda são aprendizes, eles precisam tocar no objeto para perceber, enquanto Aulus só de olhar já sabe. Questão de evolução. E o meu companheiro considerou: desse modo, somos induzidos a crer que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. Sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo, indo além, superando nosso modo de expressão e de ser. O pensamento deles vibra em outra frequência. Naturalmente, podem nos acompanhar e nos auxiliar, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Porém, por nossa vez, não nos é permitido segui-los. O assistente refletiu um instante e prosseguiu. Simbolizemos, para discernir, o que ocorre entre eles e nós. Acontece entre nós e os seres que se localizam à nossa retaguarda. Por exemplo, podemos cuidar dos interesses das tribos primitivas ou atrasadas, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Penetremos os costumes e conhecimentos da Taba, sem que a Taba entenda a patavina do nosso edifício cultural. O pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos ou merecemos viver, e só ao preço do esforço próprio ou de segurança da evolução, conseguimos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo se elevar em esferas superiores. O assistente nos olhou com bondade e acrescentou: no entanto, evitemos divagações em desacordo com os nossos objetivos essenciais. E eu disse: imaginemos que nos propuséssemos manter a atenção num exame mais detalhado. Poderíamos conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que analisamos? Ou seja, nós conseguiríamos saber de que árvore foi feito, por exemplo? Sem dúvida. Isso demandaria mais trabalho, mais tempo, mas é iniciativa perfeitamente viável. E Hilário concluiu: então, cada objeto pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessam por ele e um registro de fatos da natureza. E Aulus confirmou seguro de si, sem mais nem menos. Não podemos esquecer que o paleontologista, aquele que estuda o passado, pode reconstituir determinadas peças da fauna pré-histórica pelo simples osso encontrado a esmo, ao acaso. Né? Quando se apura nossa sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que os retiveram ou dos sucessos de que foram testemunhas através das vibrações que eles guardam consigo. E no sorriso, acrescentou, as almas e as coisas
cada qual na posição em que estão, conservam algo do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Logo após, nos detivemos a estudar primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica, ou seja, eles não tinham energia envolvendo. Efetivamente, era uma preciosidade isolada. Por ela, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior. Aulus assumiu a atitude de professor benevolente que lhe era comum e explicou: pesquisado mais intimamente, esse quadro será interessante registro se nos oferecendo informações acerca dos ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como mediador de relações espirituais, por se achar plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíram. Não há registro de apego, percebe? Então, não existe a moldura fluídica. Avançamos mais além. Ao lado de extensa galeria, 2 cavalheiros e 3 damas admiravam um singular espelho, junto do qual uma jovem desencarnada se mantinha com expressão de grande tristeza. Uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, como uma sentinela irritada, se aproximou tateando os seus ombros. A senhora tremeu involuntariamente sob inesperado calafrio e falou para os companheiros: aqui há um estranho sopro de câmara funerária, é melhor sairmos. O grupo manifestou bom humor e se retirou, acompanhando-a noutro rumo. A entidade, que não assinalava nossa intromissão, nos pareceu contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sob estranha fascinação. Aulus a acariciou de leve, tocou o objeto com atenção e comentou: perceberam o fenômeno? Do pequeno conjunto de visitantes, a irmã, que registrou a aproximação da jovem sob nosso exame, é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças e sondasse o espelho, estaria em relação imediata com a moça que ainda se apega a ele desvairadamente. Receberia suas confidências, conheceria o seu drama íntimo, porque imediatamente assimilaria sua onda mental, passando a ver suas imagens. Hilário, incapaz de conter a curiosidade que esfogueava nosso cérebro, perguntou sobre a moça. Que fazia ali, naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? O assistente, como quem já esperava por nosso inquérito, respondeu sem pestanejar: toquei o objeto para me informar. Esse espelho originalíssimo foi dado à jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo sua figura romântica nas suas lembranças. Era filho de franceses asilados no Brasil, ao tempo da França revolucionária de 1791. Menino ainda, aportou no Rio e ali cresceu e se fez homem. Encontrou-a e conquistou seu coração. Quando arquitetavam projetos de casamento, depois de mais íntima ligação afetiva, a família estrangeira, animada com os sucessos de Napoleão na Europa, resolveu retornar à pátria. O moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Se despediu da noiva e implorou que ela guardasse a peça, o espelho, como lembrança, até que
pudesse voltar e serem então felizes para sempre. Mas, distraído na França pelos encantos de outra mulher, não mais regressou. Rapidamente esqueceu responsabilidades e compromissos, tornando-se diferente. No entanto, a pobrezinha se fixou na promessa ouvida e continua a esperá-lo. O espelho é o penhor de sua felicidade. Imagino a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando-o como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. E André, preocupado, disse: o assunto nos leva a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. E o assistente ponderou: sim, a influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham. Hilário, que meditava a lição maduramente, considerou: se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, e o instrutor atalhou: de certo. Arcaria também com a presença da moça desencarnada. Ou seja, quem compra um objeto usado pode levar junto quem o possuiu e que de algum modo está apegado a ele. Isso seria justo? Aulus esboçou leve sorriso e respondeu: Hilário, a vida nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando sua posse. Quem? O moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a mulher que o afastou dos compromissos assumidos. Reencarnados, hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Mas não podemos aceitar a hipótese de a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, se desembaraçando da perturbação de que é vítima? Sim, concordou o orientador. Isso também é possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós mesmos. Ou seja, temos que retomar tudo que não foi bem resolvido. Ninguém resolve o problema que nós criamos. Uma palavra mal dada, um acordo não cumprido, enfim. A pessoa pode achar que não é nada, mas aquela outra que foi envolvida pode achar que era muito e sofrer por isso, ficar marcada. Com certeza, o rapaz deve ter pensado que estava tudo certo, que ela também devia ter casado com outra pessoa, mas ela estava presa no que eles combinaram há mais de um século. Por isso, ele diz que é preciso o reencontro para resolver o que ficou pendente. Tudo o que fazemos tem consequências, boas ou más. A conversa era preciosa, mas a responsabilidade nos empurrava para diante. De saída, passamos próximo ao gabinete em que funcionava a direção da casa. Vendo duas cadeiras vagas junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou com o evidente intuito de complementar a lição. Creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu.
Se nos sentarmos neles, poderemos encontrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam? Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, informou o orientador. E em nos referindo aos encarnados, prosseguiu Hilário, qualquer pessoa em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que o usaram. Perfeitamente, mas para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos, e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. E tudo o que observamos é mediunidade? Sim. Apesar de os fatos dessa ordem serem relacionados por experimentadores do mundo científico sob denominações diversas, entre elas a criptestesia pragmática, a metagnomia tátil, a telestesia. Esses nomes científicos, na linguagem espírita, quer dizer psicometria. E tomando nossa dianteira para o retorno à via pública, arrematou: em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Então, devemos impregnar nossos objetos de boas vibrações, certo? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês!